Olá! Este é o Aconteceu Comigo, um programa sobre relatos de mistérios, sobrenatural e causos insólitos que acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Estamos aqui no R1 Space em parceria com o grupo R1 para produzir este programa bem gostosinho. Então, pegue a sua cadeira, ajeite seu fone, afague seu gato, porque aqui o medo, a porta bate. 2024, estamos aqui em novo estúdio, novo formato, nova edição. E neste programa, para ler os relatos de mistérios, para se divertir e invocar o demônio, Rafael Jacaúna. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, e era melhor agora comigo aqui, lendo esses relatos maravilhosos com você. Relatos assustadores, relatos com demônio. Será que nos relatos de hoje temos assombrações? O que teremos para logo mais? E aí, Rafa, preparado? Porque agora em vídeo, né? Eu não sei nem para onde olhar. Eu tô aqui totalmente atrapalhado. Não sei se eu olho para cá ou se eu olho para cá. Eu estou em dúvida. Eu não sei. Vamos ver como fica. Não é? Ou se o encosto está na direita, está na esquerda. Onde que nós encontramos os espíritos e fantasmas neste programa, hein? Para começar, vamos ler as histórias, Rafa? Vamos. Bem, eu vou ler aqui a primeira história. Então, me acompanhe aí, você que está ouvindo ou assistindo esse programa. E, Rafa, o título da nossa primeira história é Visitas Indesejadas. Quando eu morava com meu pai, na casa dos meus avós, uma casa antiga, diga-se de passagem, eu dividi o quarto com a minha irmã mais nova. Nessa época, ela estudava de manhã e eu, 5 anos mais velha, já trabalhava e acordava um pouquinho mais tarde. Dificilmente eu a acordava quando ela estava se arrumando para ir para a escola. Ela também não ligava a luz, só pegava as coisas dela e saía para o banheiro se arrumar. Mas neste dia, acabei acordando em algum momento e foi quando eu olhei para a cama dela, olhei assim meio de lado, meio com o sono borrado, meio dormindo, meio acordada, mas eu sabia que eu estava acordando, olhei para o lado da cama dela e eu vi no canto do quarto e da cama uma sombra. E esta sombra estava curvada, assim, ó, curvada por cima da minha irmã. Então, olha só, Rafa. Obsessor. Tava chupinhando. Uma sombra, um formato humanoide, assim, chupinhando. Chupinhando a energia. Que isso. Nossa, que estranho, né? E essa sombra, ela tava assim, curvada e ainda cavocando o colchão. Meu Deus. Vale lembrar que o lado do quarto dela era bem bagunçado, típico de adolescente. E por conta disso, naquele momento, eu não estranhei, né? Porque eu achei que era ela, procurando alguma coisa. Porém, a coisa que estava fazendo isso, que até então eu acreditava ser a minha irmã, me viu olhando. E naquela hora parou de se mexer e olhou para mim. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Nesse momento, eu lembro que eu dei uma bufada, ignorei e virei para dormir. Quando nos encontramos à noite, eu acabei comentando com ela sobre o acontecimento, já que eu queria saber o que ela estava procurando no meio daquela bagunça, o que ela estava fazendo ali. Minha irmã, estarrecida, assustada, ela olhou para mim e respondeu: não era eu. Eu achei que ela estava me zoando, mas até hoje
7 anos depois, ela fala com essa mesma frieza e convicção que não era ela. A segunda visita indesejada aconteceu em um churrasco na casa dos meus sogros, com a ex-namorada do meu primo como protagonista. Era um sábado e decidimos fazer um churrasco. Meu namorado é muito amigo dos meus primos. Temos idades próximas, então todo mundo sai junto para fazer rolê. Nesse evento em questão, estava eu, meu namorado, meus primos, a namorada de um deles, minha irmã mais velha, o marido dela e uma outra prima. Estava tudo ótimo, todo mundo conversando e se divertindo. O churrasco durou o dia todo, mas a luz da rua acabou mais ou menos no começo da tarde e ficou assim até a noite. Por conta disso, quando começou a escurecer, minha sogra acendeu algumas velas. Deixou elas na cozinha, no banheiro e na sala. Bem, isso vira muito sepulcral, né? Quando acaba a luz da casa da gente, a gente tem que acender vela, né? Já bate um clima. Acender vela tem toda aquela história de chamar espírito, Pois né? é. Mas Não é com essa intenção, porque chama espírito com a intenção. Aqui não, aqui você está acendendo vela para uma iluminação. Mas, mesmo que seja só para iluminação, eu, Ira, uma pessoa de mente fértil, fantasiosa e que adoro, para mim já tá no clima, já tá chamando. No quintal, ficamos lá com algumas lanternas, né, mais a luz da lua aí, que estava iluminando, se divertindo e trocando ideia. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Meu namorado, na época, tinha uma cachorrinha, a Lessie. E ela era extremamente mansa. Aquele tipo de cachorro que pede carinho pra tudo, não estranha, vai no colo de todo mundo. Você tem cachorrinho assim, né, Rafa? eu tenho 5 pinchas. Meu Eles são muito Deus. tranquilos, são suaves, carinho pra tudo. Que fofinhos, né? E assim era o cachorrinho também, a Lessie era assim. Nunca brigou, nunca fez nada. Mas logo que a noite caiu e a minha sogra acendeu as velas, a Lessie começou a ficar esquisita. Ela olhava para a namorada do meu primo, rosnava e latia. Muito, muito, muito. Lembro que a namorada dele até riu e tentou fazer um carinho nela, mas foi aí que a Lessie rosnou bem brava e foi pro ataque, impedida somente pela minha sogra, que prendeu ela na coleira para evitar acidentes. Depois de alguns minutos, a coisa ficou mais estranha. Meu primo e a namorada se afastaram da gente e foram para o corredor da casa. De onde ficamos, vimos ela se debater e ele tentando ajudá-la. Eu, naquele momento, já estava bem alta das cervejas. Achei que eles estavam brigando. E claro que eu achei uma ótima ideia eu ir lá ajudar. Foi perfeita. Se você achou que era briga, você foi perfeita. Bem, quando eu cheguei, a namorada dele olhou de um jeito que me arrepiou. Foi um olhar muito esquisito, que eu não sei detalhar, mas muito esquisito. Pegou meu braço e me arranhou. Veio para cima de mim. E arranhou mesmo, de tirar sangue, de ficar sanguinho saindo do pulso até metade do meu braço. E começou a gargalhar. Meu primo, nessa hora, segurou ela mais forte e o seu irmão foi ajudar. Sério, parecia que ela estava possuída. Depois de alguns minutos, não sei direito, porque depois de ser arranhada, fui chorar na sala. Minha sogra foi para o corredor e, junto com a minha irmã, tentando ajudar, seja lá o que tivesse acontecendo. Minha sogra é uma mulher espiritualizada e minha irmã também. Então, ambas começaram a orar, a tentar conversar, a tentar expulsar, seja lá o que tivesse no corpo da garota. E depois de algum tempo, conseguiram fazer a menina voltar, num estado meio que normal. Minha irmã pediu um boné para o meu namorado e colocou na cabeça dela. E tiramos todas as bebidas de perto, caso fosse alguma coisa relacionada a isso. Depois disso, as coisas se acalmaram. Meu primo foi embora com ela e nós ficamos.
totalmente assustados. Depois de um tempo, ficamos sabendo que não era a primeira vez que isso acontecia. Meu primo já tinha presenciado outras situações como estas, meio que parecendo uma possessão. Depois de uns meses do ocorrido, ela procurou ajuda em um centro de Umbanda, tratou e hoje está bem. Rafael, um simples churrasco que se torna uma cena de filme de terror à la Casal Warren, né? Essa festa virou um enterro, né? Essa festa virou um enterro. Olha, Nossa, incrível, incrível. Me lembrou aquele filme Fale Comigo, da mão, que os adolescentes apertam a mão e vem ali um encosto. Né? Então, essa situação de todo mundo ali tentar controlar, tentar ajudar, me lembrou um pouco disso. E eu já tive numa festa com uma situação dessa. Foi ótimo. Sério, Rafa? Foi maravilhoso. Você apertou a mão do encosto? Eu abracei tudo. Encosto. O que acontece? Eu fui numa festa com gente que eu nunca tinha visto na vida, com uma pessoa que eu tinha conhecido na internet. Tá? Olha o erro, né? Tá ali. Eu era tá jovem, eu tinha. Isso tem uns quase. Tem uns lá no início 12, dos anos 13 2000, anos. né? Começando a internet, a galera entrando no chat. Nem tanto, eu já era adulto, já tinha meus 24, 25 anos. E fui na festa dessa, não conhecia ninguém. Né? Uma pessoa me chamou, eu fui. E aí, quando sei lá, deu 2h pouca da manhã, a pessoa começou a passar mal e se sentindo mal, e começou a falar grosso, falar diferenciadamente. E aí o pessoal disse, aí tá pegando santo de novo. Eu falei, pegando santo? Que história é essa? Não, isso aí é o encosto, é o espírito que acompanha ela. Aí eu, quê? Sinistro. Aí o pessoal falou, não, é assim mesmo, daqui a pouco ela melhora. E aí parece que ela ficou assim, e chamava as pessoas pra conversar. Vem cá. Me chamou, a bater um papo. Eu assim, parecia que eu tava falando com o seu avô muito idoso, assim. Só concordava. Claro, não. Era basicamente, eu fazia sim, não, talvez. Era as 3 coisas que eu falava. Aí bateu nas minhas costas, saiu. E acontece. Não bateu em ninguém, né? Ainda bem. Tava em paz ali, sossegada. Tava em paz. E depois a garota ficou boa. Aí melhorou. Aí eu fiquei. Mas isso é normal? Eu penso, não, acontece. Aí uns falavam que era frescura, outros falavam que a garota tinha essa mania de chamar atenção, outros falavam que ela tinha que investigar porque era algo grave, todo mundo era amigo dela, eu que não era. Você não conhecia, né? Você Não sabia se ela é conhecia. relacionada a alguma religião que trata, né, sobre espiritualidade, mediunidade, alguma coisa assim? Então, eu lembro que o pessoal falou que ela tinha feito, eu não sei se é candomblé ou umbanda, mas ela tinha feito o santo, e que ela não obedecia lá o que tinha que obedecer, porque ela tava bebendo, ela tinha feito há pouco tempo, o pessoal falou, e ela batia de frente com a família por causa desse tema, mas eu não sabia se na época tinha alguma coisa a ver, e até hoje eu não sei exatamente quais são os efeitos, né? Mas o pessoal dizia que ela sofria daquilo porque ela não obedecia os preceitos da religião dela. Eu ia falar isso, é curioso, né, quando se fala sobre receber um santo, um orixá, porque normalmente você está debaixo, né, de um teto, de uma proteção espiritual, de uma religião que vive aquilo, né, tem essa relação, e dificilmente a pessoa vai ter algo na rua porque ela vive naquele lugar sagrado. Mas se você está falando, né, que ela estava ali, não estava fazendo, não estava seguindo o que deveria seguir, tem essa relação com as suas práticas, né, religiosas, né? E no caso aqui, é interessante porque quando a gente fala em possessão, automaticamente eu já penso em um demônio, um espírito obsessor, uma coisa maligna, assim, algo mais negativo, né? Porque possessão, que você está sendo possuído, né? A pessoa, você está perdendo sua autoridade sobre o seu corpo porque tem algo ali, né? Diferente de uma mediunidade em que existe uma relação entre o espírito, entre o orixá, entre a entidade, né? Entre aquilo que a pessoa está desenvolvendo, né? Existe uma relação, né? Pelo que eu entendi no caso dessa pessoa, isso tem muitos anos, eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro do assunto, era a crítica ali dos amigos em relação a ela fazer parte, mas ela não
que ela não concordar, mas mesmo assim estar e ela não obedecer aqueles preceitos, e aí tinha uma discussão entre os amigos, Aham, porque família, tinha toda uma questão dela lá, sei. e aí isso me assustou um pouco na época. Não muito, não muito, eu não estava fazendo nada, eu Não estava era com tranquilo, você, né? Você estava só estava numa tranquilo. festa. O pessoal disse que tudo bem, não ia dar nada, né? Mas foi estranho, foi esquisito. Foi a vez até que eu falei, né? Que eu conversei com o demônio, foi nessa história, porque falava com a voz grossa e tal. Aí a garota pequenininha, né? Aquela história de garota pequenininha, frágil, de Aham. repente mudava a postura e tal. O pessoal, não, tudo bem, isso aí. Aí cada um dava um nome, né? Eu, não, tudo bem e Tudo tal. jovem, Tudo né? Tudo jovem. Aí o pessoal jovem. tava tudo ali nos seus 20 e pouco. Anos Eu também. 2000, né? Pô, Virada do milênio. Ira, eu não sou tão velho assim, Ira. Isso já era, sei lá, 2000, 2010. 2008, É, primeira década 2010. dos anos 2000, É, isso Rafa. aí, isso aí. Bem, mais sinistro ainda essa história que nós vamos ler agora. E, Rafa, você que vai ler. Opa. Especial, hein? Eu acho que você vai adorar ler essa história. E você que está ouvindo, você que está assistindo também vai adorar saber essa história. Só me fala. O nome dessa história é Estrada para Sete Além. Olá, Ira. Parabéns pelo podcast. No caso aqui sou eu, Jaquinha. Parabéns, Rafa. Obrigado, Ira. Meu nome é Juliana, tenho 19 anos, sou de São Paulo e extremamente fã do programa. Olha só, hein? Não está sendo somente lido no podcast. O seu relato está indo para o YouTube. Olha que incrível. Descobri que amo escutar o Aconteceu Comigo na academia, para dar aquela adrenalina, aquela sensação que estou correndo do demônio. Que gostoso. Tá bom, Jé. Cada um tem seu barato. Não vou criticar, tá? Mas faz sentido. Essa história não aconteceu comigo, mas com o meu pai. Meu pai trabalha como consultor de empresas, ou seja, ele vai até a fábrica / escritório, vê o que há de errado e bola um plano com eles para melhorar a produção. Por isso ele viaja muito, principalmente de carro. Se ele consegue ir em menos de 10 horas, ele volta de carro no mesmo dia. Uma noite ele estava voltando de Tiradentes, uma viagem de mais ou menos 7 horas. Ele conta que estava quase na divisa com São Paulo. E o Waze decidiu fazer um caminho diferente porque a estrada principal estava com um trânsito muito pesado. Provavelmente o Waze deu aquela vermelhidade ali no trânsito e ele desvia o caminho. Se isso é no Rio de Janeiro, te desvia para uma favela. Não recomendo. Então ele foi jogado para dentro de uma cidade à beira da estrada. O tempo estimado para chegar em casa era de 1h40. Isso vai ser importante, lembrem, 1h40. Ele começou a virar esquinas escuras, toda sem iluminação, quando o Waze parou de funcionar. Quando a tecnologia começa a falhar. Uma chuva forte começa a cair do nada. Meu Deus, Juliana. Do nada. Ai, meu Deus, onde isso vai? Já tô ficando nervoso já. E ele estava perdido em uma cidadezinha que ele nem sabia onde era, rodando pela escuridão. Ele tentou mexer no celular novamente, mas estava sem sinal. Quando ele se deu conta, estava transitando por um condomínio de casas, mas em momento nenhum ele passou por alguma portaria ou portão. E do jeito que entrou, saiu, sem passar por nenhum tipo de segurança. Todas as casas do condomínio e do resto do lugar estavam apagadas e não parecia ter ninguém em nenhuma delas. Cidade fantasma, hein? Ele rodou pela vizinhança, pela cidadezinha, pelo menos meia hora sem ver uma única pessoa. Um comércio aberto, uma janela com luz, uma pessoa que fosse, um outro carro, nem mesmo um ônibus, até virar à direita e cair de volta na estrada, assim, do nada.
A iluminação pública estava de volta, bem como todos os carros do trânsito. A chuva parou e o Waze começou a funcionar novamente, como se nunca tivesse parado, indicando um novo caminho que não tinha nada a ver com o primeiro, com as mesmas 1h40 para chegar na nossa casa. E aí, Ira? Tenso, né? Nossa, relatos assim de Sete Além, de cidades assim fantasmas, sabe, de locais assim que você parece que você está indo para um outro portal, né? É muito estranho porque assim, quando a gente fala de espírito, de fantasma, às vezes está ligado a gente, ou está ligado à história, né? A gente pode achar que é impressão, alguma coisa, mas assim, uma cidade, um espaço gigante, como que a gente vai imaginar isso? Inicialmente, eu poderia dizer que era um condomínio que estava sendo construído, tipo Minha Casa Minha Vida, que tem vários prédios, tem ruas, tem comércio fechado, porque ainda está sendo construído, Sim, ainda, sim. mas meia hora é muito tempo. Meia Aham. hora é você mesmo andando devagar em carro, é muito espaço. E eu não, a não ser que seja realmente um condomínio especialmente gigantesco, e uma Meia hora é muito tempo para você estar atravessando, e aí começa a chover na hora, o Waze falha, muitas coisinhas acontecendo junto, né? escuro, chuva, ninguém, né? Nesse caso de não tem ninguém, pode ter sido isso, mas é muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. É o tipo de história que seu pai vai contar pra sempre e todo mundo vai falar assim: lá vem o fulano com a história de novo. Acho sensacional! O Felipe Castilho, num dos Aconteceu Comigo ao Vivo, ó, você que está aí assistindo, você que está ouvindo, nós estamos realizando podcast ao vivo e o Aconteceu Comigo ao Vivo. A gente lê algumas histórias lá, inéditas, e as pessoas que estão lá podem contar suas histórias também ao vivo ali. E o Felipe Castilho, escritor, né? Beijo, Felipe. Ele foi lá e ele contou uma história assim, né? E mais do que uma cidade abandonada, ele entrou num prédio aqui em São Paulo, a situação, né? Não vou contar porque tem que ir no show para ver, gente. Ele foi levar o computador dele para arrumar, entrou num prédio, conversou com a pessoa, deixou lá, saiu. Quando ele voltou lá, o prédio não estava mais no mesmo lugar, no mesmo endereço. Nossa! E o computador? A pessoa mandou entregar para ele. Mas ele não achou mais o local. Ele precisou de novo desse local e ele não achou. Cara, ainda bem que E mandaram aí o foi na computador, né? rua, e ele gravou bem, porque assim, pô, cidade urbana cheia de placas, sinalização, coisas de referência, né? E não que numa cidade do interior não tenha isso, mas talvez na cidade do interior você pode falar, me perdi, como você falou, um condomínio fechado, me perdi. Um condomínio fechado não tem muitas informações, né? Às vezes tem poucas casas Sim. longe e tal. Mas, pô, ele falou assim que era uma rua tipo centro de São Paulo. E ele é daqui de São Paulo, ele conhece, ele não estava perdido. Tá acostumado. Tá acostumado. E ele falou que até hoje esse prédio, ó, Caraca. tá lá em Sete Além. Igual essa cidade aí. Ainda bem que o computador dele não ficou em Sete Além. Entregaram para ele, imagina. Você receber mensagem do astral de Sete Além? Imagina, eu deixei meu computador no técnico, e aí eu voltei, sumiu. E aí nunca mais, perdi o computador para Sete Além. Pô. Isso aí é chato. Aí meio Silent Hill, porque Silent Hill, algumas tecnologias ficam meio lá, meio cá. Faz muitos anos que... Inclusive, Silent Hill tem aquela trombeta do inferno que quando flipa o mundo Isso. que dá um medo, né? E aí as pessoas ficam meio perdidas, meio lá, meio cá. E no jogo as coisas também. Tanto é que as paredes ficam umas coisas assim, enfim. Quem já jogou Silent Hill sabe o que a gente tá falando. Enfim. Mas e aí, Rafa? E se fosse você, perdido em Sete Além? Como é que você ia fazer para voltar para o mundo real? Se é que este é o mundo real, né? Às vezes, quando eu passo ali vou pro Rio de Janeiro, passo ali pela cidade, aí passo pela ponte, eu acho que eu tô em Sete Além, às vezes. Né? Mas conheci um Belfort Roxo. Mas, de toda forma, como que eu voltaria? Eu acho que eu faria que nem ele. Ficaria andando, até achar a saída, porque, pelo que eu entendo das lendas de Sete Além, ela vai te devolver, nem que um morador do local apareça e diga, ó, saia por ali. Eles parecem que, toda a lenda de Sete Além, a história de Sete Além, eles parecem que não gostam muito de você, né? Então eles querem que você saia por algum motivo, alguns porque eles devem ser legais, ou porque eles querem te proteger, ou porque eles não gostam da presença de outros ali.
E geralmente eles mandam as pessoas saírem, indicam, né, pra onde a pessoa vai. E também tem essa curiosidade, o tempo passa sempre diferente. Tem histórias de sete além que passam dias, que a pessoa se perde, quando a pessoa volta, a pessoa tá um dia antes, ainda tá no dia, horas depois que sumiu, mas ela ficou desaparecida durante 3 dias. Uhum. Então tem essa perda de tempo, né? Muito interessante as histórias. Nossa, até perigoso, hein? Pô, 3 dias, hein? Você fica 3 dias lá, mas no mundo real passou meia hora, 1 hora. Entendi. Nossa, mesmo Pode morrer assim, de né? fome lá do outro lado. Então, sim. Você ficar doente, morreu, e aí? E como é que faz? Morreu lá nessas 3 horas, mas aqui não morreu. O que que acontece, né? Curiosidade da pessoa, tu morre em Sete Além, quando volta teu corpo parece no mato. Então, e como é que esse corpo voltou sozinho? Porque, né, a gente tem o espírito, que a gente, né, tem uma força de vontade, uma força energética que faz a gente andar. Mas aí, se eu morri lá, como é que o corpo veio voltar pra cá? De repente o morador de Sete Além te Te despejou, vem pegando e joga você aí. Ó, isso daí é coisa de gente que sabe de desova de corpo, hein? Desova de corpo no espiritual, joga no rio que é afogamento. Bem, é isso. E você? Já visitou o Sete Além? E aí? Este é o novo formato do Aconteceu Comigo, edição 2024. Agora nós estamos aqui em vídeo também, junto com o Mundo Freak Apresenta, gravando aqui no estúdio R1 Space, em parceria com o grupo R1 no World Trade Center. Rafa, curtiu? O que você achou? Olha, eu fico nervoso, eu fico aqui ajeitando meu cabelo, né? Fazendo aqui um visual, tentando parar de respirar pra parecer que eu tô fortinho. Fico nervoso, eu não sou acostumado com vídeo. O vídeo é um negócio muito difícil. Ah, pensei que você estava nervoso com o Sete Além. Não. Aí tudo bem, né? Não, O problema é o vídeo. Fico nervoso. Mas é bom, sempre bom aparecer. O pessoal descobre que eu sou careca. Olha Impressionante. só, hein? Bem, você que está nos acompanhando, então agora você já sabe, toda terça-feira aqui no canal do Mundo Freak, segue a gente, aperta o sininho, segue as nossas redes sociais, consuma os nossos programas, consuma as lives do Rafael e mantenha-se aqui neste universo do Mundo Freak. Exatamente.